Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao quarto vídeo da série Como Eu Jogo. Hoje vamos dar sequência à criação de um time totalmente novo. Anteriormente, eu havia feito as configurações iniciais. Hoje vamos passar pelos primeiros desafios do time. Espero que vocês gostem desse novo formato e dessa nova fase. Deixem nos comentários quais informações vocês gostariam de ver com mais profundidade, quais dúvidas têm sobre o modo proprietário e o gerenciamento do time. Também aceito dicas, sugestões e ideias para os próximos vídeos, porque esse projeto cresce muito mais quando é construído junto com vocês. Então é isso. Ajustem o volume, se acomodem bem, bora entrar em campo. Nessa aba de infraestrutura, vocês podem notar o item cargo de trabalho no escritório. Isso significa que o número de colaboradores da empresa é maior do que as vagas disponíveis. Basicamente, falta espaço para todo mundo trabalhar. A forma mais simples de resolver isso é ampliar as instalações do clube. É só usar o botão logo ao lado para expandir o número de andares de escritórios. Outro ponto importante que eu acabei esquecendo é olhar o orçamento e o custo da construção. O saldo bancário mostra quanto temos na conta, mas esse valor não significa que tudo está disponível para construir. No nosso caso, separamos 880 mil apenas para a construção. Agora precisamos esperar o tempo de construção. Ele está descrito ali como 53 dias.
Aqui foi exatamente o momento que eu entendi o que aconteceu. Como eu contratei alguns jogadores que ainda estavam emprestados ao clube, eles continuam emprestados. O que muda é apenas o dono do contrato do jogador. Por isso, aqueles 4 jogadores aparecem sendo apresentados. Mas eles ainda não estão disponíveis para jogar comigo. Aí eu entro na aba de observação, que é praticamente a aba de busca do jogo. É ali que eu consigo procurar qualquer jogador e várias informações diferentes. Como eu ainda não usei um olheiro, as informações não aparecem completas. Mesmo assim, dá para ver alguns dados básicos dos jogadores. E aí eu começo minha busca por um goleiro reserva. Esse goleiro vai quebrar o galho até a chegada dos goleiros que eu já contratei. Nas negociações preliminares, eu consigo conversar direto com o jogador. É ali que eu vejo se ele tem interesse em jogar no meu time. Isso acontece antes mesmo de iniciar uma negociação oficial, seja com o jogador ou com o empresário dele. Ao clicar em negociações preliminares, ele já bloqueia 2 horas da minha agenda. Se vocês observarem ali embaixo, vai aparecer uma numeração. Essa numeração mostra quantas horas você pode trabalhar no dia, e também quantas horas já estão previstas para trabalho. Ao clicar no botão de prosseguir, o jogo me leva para uma tela de planejamento. Nessa tela, eu escolho quais atividades vou fazer durante a semana. Ela é dividida em 3 colunas. A primeira mostra o que eu tenho que fazer obrigatoriamente, para não sofrer com as consequências. A segunda mostra o que eu deveria fazer, mas não sou obrigado. E a terceira mostra o que eu poderia fazer, mas se não fizer, não tem problema. Observe que, conforme eu vou colocando atividades na agenda, o número de horas trabalhadas pode ultrapassar o número de horas planejadas. Isso, ao longo do tempo, influencia diretamente a saúde do meu técnico. Se eu passar algumas semanas com horas acima do planejado, ele se desgasta mais. Quando eu mantenho essa carga mais controlada por um tempo, a saúde acaba estabilizando.
Aí eu clico em avançar e sou levado para a tela de treinos da semana. Aqui eu posso configurar todo o treinamento da equipe. O jogo já traz alguns treinos pré-definidos para agilizar o processo. Nessa parte, eu defino o tipo de treino. Também ajusto a intensidade. E escolho os principais focos que eu quero melhorar no meu time. Outra opção bem legal é a aba de grupo de treinamentos. Nela, eu posso definir quais jogadores vão participar do treino principal. Esse é o treinamento convencional que eu configurei na semana. E também posso separar grupos específicos de jogadores. Assim, cada grupo pode ter um treino mais direcionado. Ao clicar no ícone do símbolo de exclamação, ele abre o detalhamento do jogador, onde pode ver o progresso do treinamento individual. Aqui você também pode definir o que o jogador vai treinar. O que está em verde são habilidades que ele já possui. O que está em cinza são habilidades que ele pode aprender. As que estão em amarelo ou vermelho são as que ele tem mais dificuldade. Essas são as famosas fraquezas do jogador. Os quadrados na lateral, onde está escrito nível atual, mostram o quão bom o jogador é naquela habilidade. Cada sinal de mais representa um nível. Se o jogador for muito bom naquela habilidade, ele pode ter 2 sinais de mais. Essa tela de habilidades mostra quais habilidades aquele jogador pode aprender. Cada jogador é único. Por isso, cada um tem mais facilidade ou dificuldade para aprender certas habilidades. Alguns jogadores nem conseguem aprender determinadas habilidades. Isso acontece porque elas não fazem parte da teia de habilidades daquele jogador. Outra coisa muito importante é ficar atento à formação tática do time. Ela pode beneficiar os jogadores de acordo com as habilidades deles. Um jogo mais rápido, com bolas longas, facilita a vida de jogadores mais ágeis. Da mesma forma, o meio-campo que sabe lançar bolas longas se destaca nesse estilo. Treinar as habilidades certas ajuda o jogador a cumprir melhor sua função em campo. Algumas habilidades acabam sendo pouco úteis se não forem usadas na formação. Essa é uma configuração bem importante. O jogo só pede isso uma vez por ano. É nesse momento que você define os preços dos ingressos da temporada. Preço dos assentos. Vale baixar de 30 euros para algo entre 25 euros e 28 euros. Clube novo vende melhor com preço mais amigável. O objetivo é garantir ocupação acima de 90%.
Aqui nós temos o sorteio da Copa. E eu tô aí procurando onde o meu time está. Sem nem lembrar que eu não me classifiquei ainda. Agora eu estou iniciando a negociação. São dos principais goleiros que eu encontrei na busca. Aqui nós temos a aba O que está bom e o que está ruim no time. Vale ressaltar que aqui ele mostra algumas fraquezas e pontos de aviso, mas nada disso é mandatório. Você consegue controlar o time, ser campeão e fazer um bom gerenciamento mesmo tendo fraquezas. Essa aba serve mais como uma base. Ela ajuda a entender o que priorizar, mas não significa que você vai conseguir zerar todas as colunas de fraquezas e avisos. Aqui é uma das telas mais legais do jogo. É nela que você define toda a negociação com o jogador. Duração do contrato, parte financeira, como luvas e salário base, bônus por vitória e bônus por partida, cláusula de rescisão e vários outros detalhes importantes do contrato. Um ponto que precisa ser destacado são os pontos de negociação. Você tem vários pontos disponíveis para negociar. Eles valem tanto com o jogador quanto com o empresário. Isso varia de jogador para jogador. Cada mudança que você faz na proposta influencia a negociação. Durante o processo, aquela barra em formato de círculo vai mudando. Ela pode diminuir ou aumentar a satisfação do jogador ou do empresário. E isso define a chance de fechar negócio com a gente. No campo da direita, nós temos a carga fiscal. Ela mostra quanto de orçamento precisamos ter disponível para contratar o jogador. O preço do pacote é o custo total desse jogador durante todo o contrato. Por exemplo, se o contrato for de 4 anos, ele pode custar 1.400.000 no total. Esse valor é diluído ao longo desses 4 anos. Isso vale desde que não haja mudanças no contrato nesse período. O mesmo raciocínio se aplica à contratação de funcionários do clube. Os balõezinhos de comunicação indicam quantas rodadas de negociação você pode ter com o jogador. A cada proposta enviada, um balão é consumido. Nesse caso da contratação do Carlinhos Pão, eu tenho direito a 4 rodadas de negociação.
Se você quiser investir mais em um jogador especial, vale a pena dedicar mais tempo à negociação. Para isso, é só ir na agenda e arrastar o compromisso. Assim, você aumenta a duração da reunião. Uma reunião que seria de 2 horas pode passar para 4 ou até 6 horas. Esse aumento de tempo gera mais rodadas de negociação. Aqui já entramos nas negociações das placas de publicidade. A imagem que está sendo mostrada é a que realmente vai aparecer no estádio. Nessa tela, você pode aumentar o tempo de duração do contrato. Também pode escolher pagamento fixo ou bonificação. Por exemplo, bônus em caso de promoção, ou redução de pagamento se o time for rebaixado. Se você observar ali, também existe a reputação como negociador. No momento, a minha está como leal. Isso porque eu não trato as negociações de forma desleal com os patrocinadores. Mas se você agir de má fé, isso muda. Como aumentar um valor que já tinha sido acordado antes? Ou tentar ganhar muito mais que a outra parte? A sua reputação como negociador pode cair. Aqui nós também temos a possibilidade de negociar o nome do estádio. Outra informação interessante é a barra de interesse. Ela mostra o quanto eles estão interessados em fechar negócio com a gente. Aqui é uma parte do jogo que exige muita atenção. Muita gente passa rápido por essa tela, mas ela faz toda a diferença no longo prazo. Cada decisão que você toma aqui impacta diretamente o financeiro do clube. E financeiro forte significa mais liberdade lá na frente. Sempre olhe com calma cada proposta. Analise valores fixos, bônus e duração do contrato. Às vezes um contrato mais longo, mesmo pagando um pouco menos, traz mais estabilidade. Outras vezes vale arriscar um contrato curto, esperando uma oferta melhor depois. A barra de interesse ajuda muito nessa leitura. Quando ela está alta, você sabe que pode apertar um pouco mais a negociação. Quando está baixa, talvez seja melhor aceitar ou simplesmente recusar e seguir em frente. Não se prenda à primeira proposta que aparece. O jogo sempre vai gerar novas oportunidades. Patrocínios, placas, nome do estádio, tudo isso se renova com o tempo. Ter paciência aqui é uma das chaves para evoluir bem no WAF 24. Outro ponto importante é entender o momento do seu clube. Se você está no começo, vale priorizar contratos mais seguros, mesmo que o valor não seja o máximo possível. Com o clube crescendo, aí sim você começa a exigir mais. A reputação como negociador entra forte nessa hora. Ser leal abre portas no futuro. Agir de má fé pode até parecer vantajoso no curto prazo, mas depois as negociações ficam mais difíceis. Empresas confiam menos. Jogadores e empresários também. Então pense sempre no jogo como um projeto de longo prazo. Cada pequena decisão constrói o caminho do seu time.
E isso é o que deixa essa parte do jogo tão interessante. Não é só clicar e avançar. É pensar, analisar e planejar. E é exatamente isso que faz você sair na frente da maioria dos jogadores. Aqui nós temos a opção dos ingressos de temporada. Agora vou explicar o que é cada item dessa tela. Número máximo de ingressos de temporada é o teto de Season Tickets que você libera. Esses ingressos ocupam lugares fixos no estádio durante toda a temporada. Quem compra, garante presença em todos os jogos em casa. No começo, o ideal é liberar algo entre 4.000 e 5.000 ingressos. Isso representa mais ou menos 48% da capacidade do estádio. Assim você cria uma base fiel de torcedores. E não mata a bilheteria jogo a jogo. Outro ponto importante é o desconto. Esse desconto é aplicado sobre a soma dos ingressos de cada partida. É o benefício para quem decide comprar a temporada inteira. O ideal é trabalhar com algo entre 15% e 20% de desconto. Menos que isso não incentiva a compra. Mais que isso reduz a receita total sem necessidade. Aqui o equilíbrio é tudo. Base fiel, estádio cheio e caixa saudável. Aqui é o time da segunda equipe do elenco. Eu tinha até esquecido que essa opção existia. Quando eu comecei o jogo, ele já veio com a segunda equipe montada. E por isso acabou passando batido para mim. Mas aqui tem um ponto bem interessante. Eu posso trazer jogadores da segunda equipe para a primeira. Isso abre muita possibilidade, principalmente para completar elenco, ou para testar jogadores sem precisar contratar. É uma ferramenta muito útil que vale a pena ficar de olho. Outra função que eu uso bastante é essa. Quando um jogador está muito desanimado e começa a interferir psicologicamente nos outros, eu acabo rebaixando ele para o segundo time. Isso ajuda a não afetar o elenco principal. Com o tempo, eu percebi um padrão bem claro. Jogadores mais antigos ou mais importantes do time, que querem estar sempre na primeira prateleira, ficam muito chateados quando descem para a segunda equipe. Já outros jogadores reagem de forma diferente. Alguns ficam até mais felizes jogando no segundo time, porque ganham mais espaço e minutos. Por isso, vale muito dosar cada decisão. Analisar jogador por jogador, entender o perfil de cada um, e decidir onde ele rende melhor sem prejudicar o grupo. Aqui é uma das partes mais importantes de todo o jogo. É aqui que você muda a formação tática do seu time e também define as funções individuais de cada jogador em campo. Tudo isso precisa estar totalmente alinhado com a formação escolhida. Não adianta nada ter bons jogadores se eles estão fora de função. Sempre que possível, monte isso junto com a sua comissão técnica. Eles ajudam bastante a equilibrar o time, principalmente no começo da carreira. Você pode fazer toda essa configuração de forma manual, ajustando jogador por jogador, função por função. Ou, se preferir, pode deixar essa parte nas mãos do auxiliar técnico. Isso agiliza bastante o processo, mas não significa perder o controle. Você consegue definir exatamente o que o auxiliar pode mudar, e também o que ele não pode mexer de jeito nenhum. Por exemplo, formação base, estilo de jogo ou funções-chave. Isso é muito importante para manter a identidade do time. Ao longo da temporada, pequenas mudanças fazem muita diferença. Um ajuste aqui, outro ali, pode melhorar o rendimento, evitar gols, ou até destravar o ataque. Essa tela não é só estética, ela é estratégica. Quanto melhor você dominar isso, mais competitivo o seu time vai ser dentro de campo. Vou deixar essa configuração por enquanto. Se vocês quiserem, depois a gente pode ver outras formas de ajustar o time. Mais pra frente dá pra mexer bastante nisso. É só continuar acompanhando. Uma coisa eu tenho certeza. Aqui não dá pra criar uma formação tática e usar ela pro resto da vida.
Uma hora ou outra, você vai precisar fazer ajustes, seja por jogador, lesão ou fase ruim. E isso é super normal dentro do jogo. Essa tela aqui é bem interessante. Ela mostra como foi o seu treinamento durante a semana. Dá para ver claramente o que melhorou e também o que acabou piorando. Aqui você faz a configuração do início da semana. É onde você decide onde vai investir o tempo no desenvolvimento dos jogadores. Aqui você escolhe os treinamentos. Define em qual tipo de treino vai focar, inclusive pensando no próximo adversário que você vai enfrentar. Tudo isso é feito nessa tela. Você escolhe o foco pessoal da semana e também define o foco de treinamento geral do time. É aqui que você começa a preparar o time antes da bola rolar. Aqui também existe a possibilidade de promover um jogador específico. É como se você estivesse dizendo que o foco dos treinos dessa semana é nele. Isso pode acelerar bastante a evolução do jogador, mas é algo que precisa ser usado com cuidado. Se você sempre escolher o mesmo jogador, isso pode começar a gerar intriga dentro do elenco, ou até inveja entre os outros jogadores. Tudo depende do tempo e da atenção que você dá, seja para um jogador específico, ou até para um grupo específico de jogadores. Equilíbrio aqui é fundamental para manter o clima do time saudável. Aqui o jogo sugere que eu faça uma prática de esporte semanal. Isso está ligado à configuração do próprio técnico, na aba de vida pessoal. Quanto mais esporte você pratica, melhor fica a sua disposição.
Você aguenta mais reuniões ao longo da semana. E a condição do treinador melhora com o tempo. Também é possível aprender um novo idioma. O idioma é importante para a comunicação com outros jogadores. Existem treinamentos adicionais para o técnico. Eles servem para aumentar a sua pontuação. Depois a gente pode falar disso com mais calma. Tem várias outras opções nessa área. Minha sugestão é explorar isso mais no futuro. No início do jogo, não precisa se preocupar tanto com isso. Essa parte é bem legal. Ela mostra o interesse desse funcionário em continuar trabalhando com você. Dá para ver claramente se ele está motivado ou não. Muitas vezes, quando você troca de clube como técnico, você pode levar o seu auxiliar técnico junto. Isso ajuda muito na adaptação ao novo time. E mantém uma comissão técnica que já entende o seu estilo. Ter uma boa relação com eles é muito importante. Isso ajuda a criar um vínculo de confiança com você. Aqui é a aba onde você configura a tática geral da sua equipe. É nela que você define a filosofia de jogo do time. Essa filosofia funciona melhor quando está alinhada às habilidades dos jogadores. O número de estrelas mostra o quanto o elenco se adapta a esse estilo. Quanto mais estrelas, maior a aderência da equipe à tática escolhida. Por isso, sempre vale ajustar a filosofia pensando no elenco que você tem. Na coluna do meio, nós temos várias configurações básicas do time. Aqui você define se prefere cruzamentos altos ou rasteiros. Também escolhe como os escanteios vão ser batidos. Curto, na área, ou direto na marca do pênalti. Além disso, dá para ajustar várias outras opções. E o mais legal é que você também define a frequência. Ou seja, com que regularidade seus jogadores vão tentar essas jogadas durante a partida. Muita atenção nesse ponto. Pressão e contra-pressão são fatores muito importantes durante o jogo. Elas ajudam a recuperar a bola rápido e a sufocar o adversário. Mas se você deixar pressão e contra-pressão muito altas por muitos jogos seguidos, os jogadores vão se desgastar. E isso cobra um preço lá na frente. No fim do campeonato, fica muito mais difícil segurar os resultados. Por isso é crucial dosar bem esse esforço. Saber quando pressionar mais e quando baixar o ritmo. O rodízio de jogadores entra forte aqui. Sem rodar o elenco, o time quebra fisicamente. E você pode acabar perdendo o campeonato nas partidas finais.
Aqui eu vou aproveitar para destacar um ponto muito importante: a taxa de trabalho dos funcionários. Isso aqui representa diretamente a produtividade de cada funcionário. Ela vai de 1 a 10. Quanto maior esse número, maior o ritmo de trabalho. E maior também o volume de tarefas que ele consegue executar. Funcionários com taxa alta resolvem as coisas mais rápido e conseguem lidar com mais jogadores ou situações ao mesmo tempo, sem perder qualidade. Minha dica é bem simples. Para contratação, priorize sempre taxa 7 ou mais, principalmente treinadores, olheiros e médicos. Isso faz muita diferença no dia a dia do clube. Esse aqui é o famoso dia de peneira do clube. É um dia de avaliação organizado pela própria equipe. Você convida jogadores para testes rápidos. Podem ser jogadores livres no mercado, jogadores da base, ou até indicados por alguém da comissão. Eles fazem testes em campo e também passam por avaliações físicas. A sua comissão técnica analisa tudo de forma rápida. Nesse processo, o jogo revela mais atributos dos jogadores. Mostra melhor a forma atual e também se eles se encaixam ou não na sua tática. Tudo isso sem nenhum compromisso de contratação. É só observação mesmo. Esse tipo de evento é ideal para alguns momentos específicos. Funciona muito bem na pré-temporada e também no início da janela de transferências, principalmente se você tem pouco orçamento. A grande vantagem aqui é o custo baixo. Você consegue comparar vários jogadores lado a lado. Você já sai dali sabendo quem merece entrar na categoria de base do seu clube, mas só um jogador por ano.
Aqui entra um recurso que muita gente usa errado. Usar pontos de ação no treino basicamente compra ganhos extras naquela semana. Você aumenta a chance de evolução de atributos e habilidades. E acelera bastante o desenvolvimento do jogador. Isso funciona muito bem, principalmente em jogadores sub-23. Ainda mais aqueles com alto potencial. Neles, o impacto é bem mais visível. Mas aqui entra o lado crítico da coisa. Esse ganho extra não vem de graça. Usar pontos de ação aumenta o cansaço do jogador. Também eleva o risco de lesão. O ideal é ter um objetivo claro. Direcione esse recurso para jogadores jovens. Ou para posições que estão carentes no elenco. Nada de gastar ponto de ação em jogador veterano sem margem de evolução. Evite totalmente usar na véspera de jogo. Isso quase sempre dá ruim. Outro ponto fundamental é o limite. O recomendado é no máximo 1 ou 2 impulsos por jogador por semana. Sempre acompanhe a condição física. E também a forma do jogador. Se começar a cair, é hora de parar. Esse recurso fica ainda mais forte quando combinado com bons treinadores. É um excelente acelerador de desenvolvimento, mas precisa ser usado com parcimônia. Caso contrário, você troca a evolução rápida por lesões, cansaço excessivo e desempenho ruim dentro de campo.
Bom, é isso, pessoal. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês a entender melhor essa parte do jogo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vou tentar responder todo mundo. Se você curtiu o conteúdo, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ainda tem muita coisa legal para mostrar do We Are Futebol. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu demais e até a próxima.